todos, meu nome é Carolina Bella, esse é o Léo e Carol Ensina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imunobiológicos. Você sabe o que é? Conhece alguém que usa? Então vem com a gente que a gente vai te explicar. Léo, conta pra gente um pouquinho sobre os imunobiológicos. Bom, primeiramente, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente precisa entender que o sistema imune sempre vai estar em alta, independente de qual momento a gente esteja vivendo. E ao longo dos anos, ao longo da nossa história, o ser humano buscou maneiras, seja direta ou indiretamente, de forma consciente ou inconsciente, de quê? De controlar a nossa imunidade. E aí, com o passar do tempo e o conhecimento, a tecnologia avançando, o que aconteceu? Essas técnicas foram aprimoradas. Então, dentro desse conceito, a gente tem o que? Os imunobiológicos. E esses imunobiológicos, eles são medicamentos que podem ser anticorpos, vacinas ou até mesmo toxoides que vão ajudar o nosso sistema imunológico. Eles podem estimular o sistema imune, como o caso de uma vacina, por exemplo, ou eles podem ajudar o sistema imunológico a funcionar, como, por exemplo, o caso de um anticorpo. E a gente vai falar de anticorpo com vocês, e a gente fala muito de anticorpo. O que é anticorpo? Anticorpo, na verdade, são proteínas, ou seja, a gente tem um exemplo aqui. A gente tem o nosso exemplo aqui, Carol. E aí, esses anticorpos, eles são proteínas, tá? Proteínas que são produzidas por um tipo específico de células do nosso sangue. Então, não são todas as células que produzem. Pelo menos até onde a gente sabe. Até o dia de hoje. Então, a gente tem uma classificação, um tipo de célula que produz. Mas qual tipo de célula é esse? São os plasmócitos. Os plasmócitos são derivados dos linfócitos. Talvez você tenha até um conhecimento um pouco maior de imunologia e você pode até falar o linfócito B. O linfócito B, ele se diferencia como se fosse um Pokémon. Diferencia, evolui para o plasmócito. E aí o plasmócito ele tem a função de produzir anticorpo. Então o que são esses anticorpos? Esses anticorpos são proteínas que eu gosto de falar com os meus alunos que eles têm a função básica de sinalizar, mostrar onde tem um problema. Então a gente trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Geralmente ele é representado nessa forma de Y, tá? Vou tirar aqui para vocês que depois vocês vão entender o que fez, tá? Geralmente ele tem esse formato de Y. E por quê? O anticorpo, ele tem essa parte aqui, essa parte que a gente chama de porção constante e essa parte que a gente chama de porção variável. Então imagina esse Y aqui é como se fosse eu com os braços abertos, tá? E aí o que vai acontecer? Essa porção aqui vai ser a parte da molécula que vai dar o nome do anticorpo. Então, vocês já devem ter ouvido falar IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. O que vai definir se o anticorpo é IgA ou IgD? O tipo de molécula que vai estar aqui. A conformação, os aminoácidos, a quantidade de aminoácidos, ou seja, o tamanho disso aqui, a conformação. Então, quem dá o nome para o anticorpo, se a gente pensar, fizer uma analogia com o nosso corpo, é o quê? É o pezinho do anticorpo, tá? Vamos chamar assim pezinho, mas é a porção constante, ok? Então, a gente tem um anticorpo, então já que a gente já sabe IgA, IgG, IgE, lá, só que a gente agora precisa entender contra que esse anticorpo é. Por exemplo, eu posso ter IgG contra uma determinada bactéria e eu posso ter IgG também contra um determinado vírus. Mas como que eu vou saber diferenciar? O que vai fazer essa diferença? A diferença vai se dar por essa porção aqui, ó, essa porção que a gente chama de variável. Então, IgG se dá pela perninha. O que vai mudar é essa região aqui, ó, como se fosse a mãozinha do anticorpo. Por quê? Porque é essa parte aqui que vai ser responsável por se ligar ao antígeno, ou seja, a substância. Meia hora depois. Pode falar, Léo. Vai ser responsável por se ligar à substância que esse anticorpo foi gerado para poder
neutralizar, para poder fazer o efeito. Então, vou dar um exemplo. Imagina que isso aqui é um vírus, tá? É um vírus. Então, o meu organismo ele vai ser estimulado para produzir um IgG contra esse vírus. Então, como que a gente sabe que é IgG? Essa perninha aqui, tá? Como que a gente vai saber que é contra o vírus A, B ou C? Esse anticorpo aqui, ele vai ter a capacidade de se ligar a uma determinada estrutura característica daquele vírus. Então, por exemplo, eu tenho determinadas proteínas, determinadas estruturas na superfície do vírus, da bactéria, que o anticorpo é capaz de reconhecer. Então, uma vez que o anticorpo ele encontra esse vírus ou bactéria, seja lá o que for, ele acaba se ligando. E aí você fica pensando, mas qual que é a função de eu ter um anticorpo ligado a um vírus, a uma bactéria, seja lá o que for? O anticorpo ele sinaliza. Então, imagina aqui que eu tenho a bactéria, o vírus, eu consegui ligar, e essa perninha aqui, a IgG, as nossas células imunológicas, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, eles têm o quê? Receptores, ou seja, eles são capazes de enxergar isso aqui. Imagina, por exemplo, que você tem um brigadeiro e esse brigadeiro ele está granulado, ele está revestido, tá? com várias granulações. Então, quando tem essa granulação, o que vai acontecer? Os meus leucócitos conseguem enxergar com mais facilidade que ali tem um problema. Por isso que eu falo que o anticorpo ele funciona como um sinalizador. Então, ele consegue, as células do sistema imunológico conseguindo ver aquele local, ver que aquele local está revestido de anticorpos, elas entendem que ali tem um problema e tendo esse problema, elas migram mais fácil ali para poder combater aquele antígeno. Então, basicamente, é assim que funcionam os anticorpos. Isso. E nas doenças que foram desenvolvidos imunobiológicos, por exemplo, nas doenças reumatológicas, que a gente tem artrite reumatoide, espondiloartrite, que são doenças mediadas por TNF, interleucina 17, interleucina 23, e aí a gente tem medicações contra essas substâncias. E explica um pouquinho isso, Léo. Tá, então vamos lá. Interleucina, eu gosto de falar que são as redes sociais, é como se fosse a forma de comunicação dos leucócitos. Então, para os leucócitos saberem para onde eles precisam ir, se vão para o seu dedão do pé, para a cabeça, onde tem uma inflamação no seu corpo. Por exemplo, bati o dedo, pá, bati o dedo. E aqui precisa o quê? De leucócitos para vir aqui, porque eu posso ter cortado, entrado bactéria, então eu preciso de leucócitos para poder me defender. Então, como que eu vou saber que eu tenho que ir para o dedo da mão, tenho que ir lá para o dedão e não vou ter que ir, por exemplo, para a minha orelha? Como que eu vou saber? Através de algumas moléculas que a gente chama de quimiocinas, tá? De interleucinas, e dentro delas tem as quimiocinas, tem as citocinas e tem as interleucinas. As interleucinas, elas são produzidas pelos leucócitos. Então, dependendo do tipo de interleucina que a gente tiver, por exemplo, igual ela falou, IL-6, TNF, IL-1, tem vários tipos de citocinas que podem, ou interleucinas, que podem ser liberadas mediante a determinado processo. No caso das doenças autoimunes, o que a gente tem? A gente tem o nosso corpo, que tem o sistema imunológico, que tem o papel de fazer o quê? O sistema imune, basicamente, ele tem duas funções: defesa e reparo. Defesa contra os milhares de antígenos, Poeira, bactéria, vírus, tudo que está tentando invadir o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, tem a função de reparo, ajudar na remoção de células velhas, ajudar na remoção de possíveis células tumorais, células que se dividiram de forma errada e precisam ser eliminadas. Então, tudo isso é responsabilidade também do sistema imunológico. Só que nesse processo de reconhecimento, entre reconhecer o que eu preciso eliminar e o que eu não preciso eliminar, podem acontecer falhas. E essas falhas, se eu tiver uma falha, o meu sistema imunológico não vai saber reconhecer o que eu preciso eliminar e o que eu preciso deixar vivo. E é o mecanismo básico, bem simplório, do quê? Das doenças autoimunes. Então, o que vai acontecer? Se o meu organismo não sabe a diferença, por exemplo, de um vírus e de uma célula minha, eu posso me confundir e nessa confusão, o que vai acontecer?
quando as células do sistema imunológico tiverem contato com as células do meu corpo, elas podem interpretar aquilo como... Um agente agressor, E com isso, o que vai acontecer? ela vai atacar. E aí esse é o mecanismo básico do sistema imunológico contra o nosso corpo, gerando a doença autoimune. Essas citocinas, elas são responsáveis por muitos desses processos. Então, uma vez que o meu corpo libera excesso de citocinas de forma errada, acaba mostrando para os meus leucócitos que ali tem problema na determinada região. E aí o que vai acontecer? Como que eu consigo diminuir esse estímulo? A gente pode diminuir a fonte produtora, ou seja, eu posso pegar essa célula que está produzindo em excesso e tentar reduzi-la, reduzir a sua quantidade, a sua atividade, através de medicamentos que podem bloquear essa sinalização, ou seja, eu falo com a fábrica. Tu fecha a porta. Para de produzir. Tá certo? Ou em alguns casos eu não consigo agir diretamente na fábrica, naquela célula produtora. Então a gente deixa ela produz aquela citocina, só que a gente, através de anticorpos, a gente bloqueia aquela citocina. Então, bloqueando aquela citocina, o que vai acontecer? Ela não está livre para sinalizar para o meu sistema imunológico que ele tem um problema. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma redução dessa atividade do sistema imunológico contra o meu órgão que ele ia atacar. Dessa forma, a gente consegue o quê? Bloquear a atividade do meu corpo contra ele mesmo. E aí a gente tem um mecanismo para tentar reduzir as consequências dos distúrbios autoimunes ou das doenças autoimunes. Exatamente. E os imunobiológicos vieram para revolucionar a medicina, porque a gente tem não só doenças autoimunes, mas imunomediadas. Então você tem processos alérgicos na pele, como dermatite atópica, você tem processos de asma que é mediada por alérgenos, asma por eosinófilos, que a gente chama de asma eosinofílica, então enxaqueca. Então, cada vez mais tem se estudado e desenvolvido medicações para agir nesses processos inflamatórios ou nessa resposta exacerbada do nosso sistema imune. Então, a gente está trazendo esse vídeo aqui, vão ter outros, né? Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, dá a sua sugestão, justamente para te explicar um pouquinho mais sobre os imunobiológicos. Inscreve no canal também, bate no sininho, porque o YouTube desinscreveu muita gente, a gente está vendo nas estatísticas. Inclusive eu postei lá falando que nos últimos 28 dias, Carol, 90% das pessoas que veem os nossos vídeos só vem aqui e não se inscreve, não bate no sininho e não fica sabendo do próximo vídeo. Aí não dá, né? Não, se inscreve no canal que aí você já bate no sininho, quando tiver vídeo novo você já é notificado. Aproveita que é de graça e como não poderia faltar, fui!